Direitos Humanos e Resistência, tudo bem? Hoje, um programa especial, vamos fazer um bate-papo aqui com o Laerte Coutinho. Tudo bem, Laerte? Oi, tudo bem. Hoje, 28 de junho, 50 anos de Stonewall. Então, vamos começar falando disso com a Laerte. A rebelião de Stonewall, em 1969, em Nova York, é considerado o marco, né, do movimento LGBTIQ+, mais moderno. Laerte, 50 anos de Stonewall, como você vê o Brasil, o mundo e a importância desse marco para a gente, né? Principalmente para as pessoas trans? Muitas vezes se falam que as pessoas trans, as mulheres, ficaram meio apagadas aí na história de Stonewall, né? Mas enfim, como é que você vê isso? Como estamos 50 anos depois de Stonewall? Bom, obrigada pelo convite. Eu não sou nenhuma grande autoridade, aliás, eu tinha 18 anos quando Stonewall aconteceu. Agora, Stonewall é um fato, é um evento muito importante e muito empolgante também, porque o que aconteceu foi um chega, né? Foi uma atitude de enfrentamento, que em alguns momentos aconteceu no Brasil também, quer dizer, em vários momentos aconteceu e em graus variados também. Quando as pessoas falam, chega, não vou mais aguentar esse tranco, isso aqui é ridículo, né? E de várias formas aconteceram, mas eu acho que não é muito o sotaque brasileiro, Sim. Esse tipo de coisa, assim, né? Vem cá, vou te encher de porrada. Falar isso com um policial. É como uma reação mesmo, né? Um chega. Mas no Brasil, como você disse, a gente estava em plena ditadura militar, 68 foi o ano do AI-5, e só em 78 que nós tivemos propriamente o movimento homossexual, como se dizia na época, com o Lampião, em 78 para 79 o Grupo Somos, né? Então tem 10 anos. Na época você já era uma pessoa que trabalhava com quadrinhos, com charge, estava engajada na imprensa alternativa, você estava mais engajada em movimentos partidários. Como é que, na época do surgimento, conta um pouco como é que era a tua militância, como é que você se enxergava? 78, 79, esse período da abertura no Brasil. Em 78 e 79 eu justamente fui para o ABC, o Nunes, o Antônio Carlos Félix Nunes, produzia jornais ali da Mancha Metalúrgica e da região do ABC, e me chamou, e eu comecei a fazer ilustrações, e aí conheci o Lula, comecei a fazer o João Ferrador, que era o personagem do Nunes. Que era um personagem do Jornal dos Metalúrgicos, é isso? Dos Metalúrgicos. Aquele que falava, hoje eu não tô bom. Isso. Era um personagem que existia para ser a voz editorial do sindicato. E eu fazia as ilustrações, comecei a fazer pequenos desenhos, historietas com ele, que ele aparecia de corpo inteiro e falava, hoje eu não estou bom, isso aqui tem que mudar. E foi aí. Mas aquela coisa do... Você não chegou a acompanhar... Você lia o Lampião na época? Não lia, quer dizer, lia. Muito. Mas eu era eu tinha... Era outra turma, né? Estava no armário, assim, eu estava bem no armário. Eu sabia que da minha homossexualidade, mas eu fingia que não era comigo. Eu fiz isso durante uns 30 e poucos anos. É verdade. Eu fiquei até quase 50 anos, quando então eu falei, chega, foi o meu Stonewall, né? Interessante isso. Até você, porque antes de você passar por toda essa reflexão de reconhecer a sua transgeneridade, você tinha uma questão de homossexualidade, de orientação mesmo, a questão de gênero veio depois disso. Nessa trajetória, então, de você, né, se identificar, sair do seu Stonewall pessoal, como é que você fala um pouco desse processo e seu próprio engajamento com o movimento LGBT organizado, suas idas e vindas, né? Eu lembro que no início você tinha uma identificação com o pessoal que trabalhava com como é que era o Brazilian Crossdresser Club, BCC. Como é que foi um pouco a sua trajetória vis-a-vis ao teu engajamento um pouco mais explícito nas causas, como uma figura reconhecidamente identificada com a causa trans ou LGBT? O BCC foi minha portinha de entrada para a transgeneridade,
porque isso, eu fiquei absolutamente encantada com a ideia de que eu podia me travestir e tinha um grupo de pessoas que também se travestia e que ali nós éramos livres e felizes. Mas o crossdressing é, por natureza, uma coisa dissimulada. Ele supõe que a pessoa viva uma vida no masculino e tenha uma espécie de momentos de explosão libertária em festas ou em ambientes fechados. Controlados. Pelo menos eu entendia isso, e eu acho que todo mundo ali no grupo também entendia que crossdressing era a arte da ambiguidade, a arte de você disfarçar. E isso durou um certo tempo para mim, quando eu comecei a achar que não tinha problema. Tanto não tinha problema que eu falei, quer saber, eu acho que eu vou viver assim o tempo inteiro, vou viver montado o tempo todo. Foi uma entrevista, foi na Trip que você deu uma... Não, foi na Bravo. Na Bravo, né? O Armando Antenori me entrevistou. Você aí já com as unhas feitas? Unha feita, ele falou, o que é isso? Tal. Eu expliquei, e aí ele falou, pode publicar? Posso publicar? É off the records ou posso publicar? Eu falei, pode, isso não é crime, não é pecado, não é doença, então vamos embora. E aí foi... Te surpreendeu o impacto, a repercussão? Muito, muito. Eu achei que ia ser algum tipo de escândalo, ia ser, mas eu não achei que ia ser tanto assim. E não é só o mundo. Eu também fiquei falando, nossa, gente, isso é bom demais! É muito melhor do que eu pensava. E o mundo também me mostrou que era muito menos corriqueiro do que eu pensava. O mundo falou isso, não é corriqueiro. Isso é estranho. Isso é estranho. Então, mas é estranho para alguém na sua condição ou estranho no geral? Daí eu falei, então acostume-se, porque a estranheza é o que vai passar a ser a minha normalidade agora, né? E aí eu acho que foi legal, foi bom para mim, e eu acho que o entorno também, porque daí eu passei a ter contato com o movimento, que não era mais assim um grupo de pessoas que conduzia uma prática, era um grupo de pessoas que conduzia uma luta. Luta por direitos, por e aí eu fui conhecer a Bruna, a Márcia, a Maitê, Bruna Valim, sim, a Janaína, gente da luta aí que estava exposta e defendendo questões publicamente. E eu falei, é isso aí que eu quero. Como é que na tua trajetória, uma coisa que sempre é levantada, né? Porque a esquerda, geralmente, é muito homofóbica, transfóbica, né? Pois é. Nunca... Como se a direita não fosse, né? Mas abafa. Então, geralmente as pessoas fazem uma crítica, que é que a gente sabe que é correta, que a esquerda é muito homofóbica, muito transfóbica, etc. Mas muita coisa mudou, né? Você que chegou a militar no PCB, no Partidão, e hoje, né, não sei se você está afiliado a algum partido, mas a gente tem o PT, o PSOL, o PCdoB, mas a esquerda, que tem uma outra visão, com todas as dificuldades. Como é que você vê também esse movimento da esquerda com relação às questões de gênero e de orientação sexual e da luta LGBT? Como é que você enxerga na sua experiência pessoal e como é que isso evoluiu ou não? Bom, eu sou uma pessoa de esquerda, eu posso não ter a mesma visão estratégica que eu tinha no tempo do Partidão, que eu queria uma sociedade sem classe, conduzida de tal e tal forma, classe operária no poder. Pode não ser uma coisa mais tão nítida e precisa, então o que é? Mas é uma luta por liberdade, é uma luta pelos de baixo, é uma luta por garantia de direitos, para garantia de dignidade geral, para garantia de tudo que não tem, né? E, basicamente, o uso da palavra liberdade, para mim, faz sentido dentro da lógica de esquerda. A direita tem se apropriado muito dessa liberdade, libertarianismo, sei lá mais o que, liberal, né? Mas é uma ideia torta, é uma ideia de preservação de classes, de preservação de privilégios,
O que a direita defende não é a liberdade, é o contrário da liberdade. Então, para mim, tem a ver liberdade com esse uma liberdade tipo de luta, substantiva, né? Material também. que eu acho que faz sentido na ótica da esquerda. E eu acho que também a pauta LGBT faz sentido dentro desse, Junto com as desse outras. suco de liberdade. Hoje, partidos como o PP, por exemplo, tem um grupo de diversidade lá dentro. O Tânia está conduzindo essa, sabe Deus como, né? Mas, de um modo geral, todos os partidos perceberam que a pauta LGBT é importante demais para você simplesmente dizer, dar uma de Bolsonaro e mandar para o inferno. Né? Interessante você dizer isso, porque até 4, 5 anos atrás, acho que essa visão preponderava. Até que nós vimos surgir essa nova extrema-direita no Brasil, que é um pouco diferente, você não acha? Como é que você fica? Porque elas é uma pauta importante demais para ser ignorada, mas não para ser apoiada, é para ser combatida centralmente, a tal da ideologia de gênero. Criou-se uma extrema-direita que não existia. Se a gente pensar aí uns 10 anos, não tinha isso, pega, né? Por exemplo, a Damares. Isso. A Damares, ela é um exemplo claro disso, do bolsonarianismo mais ferrenho, porque ela é de uma cegueira, de uma estupidez absurda. Mas, ao mesmo tempo, ela faz questão de dizer que está junto com as travestis, junto com não sei o quê. Ela faz esse jogo duplo, que é hipócrita para chuchu, mas ela consegue fazer isso. Por quê? Porque ela montou essa história da ideologia de gênero perfeita por causa disso. Ela serve para a extrema-direita usar como um cavalo de batalha. Mas ideologia de gênero, se quer dar bunda, tudo bem, vai lá no seu quartinho, então não sei o quê. Mas ideologia de gênero, não. Ideologia de gênero mata, essas coisas todas. É mentira isso. Eles criaram, você sabe que é um movimento internacional, né? Eu estudei isso agora na minha pesquisa de mestrado. É um movimento internacional, veio da Igreja Católica, mas ela pegou toda a América Latina, a na Europa. ideia de que existe algo chamado ideologia de gênero. Criaram um termo em que ele é usado de forma totalmente aleatória. É tudo que é contra. Contra as crianças, contra a família, contra. Ele é meio com um significante meio vazio, que você vai colocando ali dentro os significados. Exatamente, né? É isso aí. E o pânico moral, é o pânico moral. As crianças, a família. O fascínora que governa o Brasil atualmente, ele usa isso em discurso de posse. Isso aí aparece em discursos oficiais de primeira grandeza. Em primeiro lugar, porque ele é medíocre. Ele enfia isso. O discurso dele vai ser sempre medíocre. Né? Mas é uma construção típica da direita. Então, eu não estou preocupada com isso. Eu acho que a direita vai tentar, de alguma forma, se aproximar, se aproveitar, se usar essas bandeiras. E eu acho que faz parte das nossas lutas também desmistificar isso, desmascarar isso. Você falou do fascínio que nos governa. Não tem como a gente conversar sem falar disso, né? Você é considerada uma das melhores, das maiores hoje chargistas, né? Você sabe disso, em atividade. Você está falando. Como que... E você tem feito, particularmente no último período, algumas charges muito contundentes, né? Com relação especificamente ao governo Bolsonaro, algo que está acontecendo. Como é que essa conjuntura tem impactado a tua reflexão, o teu trabalho artístico, assim? Só na charge ou também na tua criação como os Piratas do Tietê e outros? Isso tem impactado um pouco o universo Laerte? Não, Piratas não existe mais enquanto personagem, existe a Tira que se chama Piratas, mas ali é jogo livre, eu faço questão de manter as meio que um ensaio ali, né? Sei lá. Não sei, eu gosto de sintonizar com o que a gente vive, porque é o que faz sentido para mim, mas é uma sintonia com uma frequência bem grande, bem alta. Eu não estou focando em assuntos que estão muito precisos e muito nítidos. Assim. Eu estou lidando com coisas meio... não é temporais, mas é coisas mais genéricas, Sim. Ideias que fazem sentido dentro do momento que a gente vive, mas elas fazem um sentido amplo. Assim. Então, na tira eu vou assim. Isso. Agora, na charge não tem jeito. A charge é
é o básico, e a gente tem que falar do que tem que ser da política, das pessoas que estão fazendo política, dos sentimentos e das coisas que estão acontecendo nesse momento. Aí não tem jeito de não falar. E é um problema isso, porque quando eu lido com emoções muito fortes, tipo o ódio, ou a recusa, ou a repulsa, mais do que recusa, que certos acontecimentos a pessoa fazem acontecer, as ideias ficam prejudicadas, eu não consigo lidar bem com Você isso. se sente, Não você é chego muito a atacada, você se sente atacada, você é atacada por haters, trolls, esse tipo de coisa, bolsominions, não? Nem na rua, né? Assim. Não, também não. Eu acho que eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Não, porque imagino que uma figura como você é uma figura de polarização, em certo sentido, né? Nesse Deveria ser, ambiente, né? Eu acho que eu não estou funcionando, gente. Não, talvez eles não entendam, talvez, né? Não sei. Você tem acompanhado o trabalho mais geral assim do mundo da charge, dos quadrinhos, das artes no geral? Como é que você acha que tem reagido a esse tempo de Bolsonaro? Agora ele acabou de nomear um diretor de teatro que já tinha se convertido aí ao bolsominion e para a Funarte, né? Como é que você vê essa relação do mundo da arte com esse governo, assim, destruiu o Ministério da Cultura? Bom, na área dos quadrinhos e da charge ainda não apareceu ninguém falando que é Bolsonaro. Que é Bolsonaro, que eu estou sendo atacado pela esquerda. Não apareceu ninguém nessa coisa. Tem gente de direita, tem, mas recuou. Quando o governo Bolsonaro foi meio que chocante demais, assim. Era uma pessoa que estava aí, seguindo o Olavo de Carvalho, essas coisas todas, mas deu uma retraída, eu acho que, não sei. Você acompanha essas loucuras de Olavo de Carvalho, dessa galera? Você chega... Eu não leio porque o pouco que eu li do Olavo de Carvalho, não li livro dele, não, pelo amor de Deus. É impossível ler um livro dele, eu acho. Mas o pouco que eu li de artigos e coisas assim, eu percebi que o cara não tem nenhuma intenção a não ser chocar completamente, falar o maior número de propriedades possível. E é um tanto de cubo, cubo, sei, caralho. É verdade, né? Não, o cara é completamente focado em cu. E o que é isso? Sei lá, no Instituto de Sexualidade, ele poderia resolver o problema dele, porque tem um problema anal, quem sabe, né? O Bolsonaro também. É isso que eu ia te falar, o Bolsonaro e os filhos. Não é uma fixação com o negócio da sexualidade alheia, e cu demais, e não sei o quê. Que não é alheia. Não é alheia. Essa fixação é com a deles. Eles falam dos outros numa tentativa de controlar as próprias coisas. No caso dos Bolsonaros, eu acho que essa explicação, que às vezes me parece superficial, assim, mas no caso dos Bolsonaro, eu acho que é perfeita. É a deles. Ué. O tipo de reação que eles têm, e não só eles, né? Esse lumpen que eles atraem. Não sei se você chegou a ver alguns trechos da entrevista da participação do Glenn na audiência na Câmara, né? Eu vi. Porque o seu parceiro sexual, não sei o quê. Parece que eles ficam todos assim, né? É uma coisa mal resolvida, né? É muito mal resolvida, mas há também a expectativa de que esse tipo de atitude repercute em contra-eco. Então esse pessoal faz isso porque sabe que isso tem uma força. É de alguma forma o que eles querem mesmo excitar, né? E conseguem as repercussões e as mobilizações e as adesões que eles provocam são as que eles queriam mesmo. Eu acho que o bolsonarismo está radicalizando, de certa forma se tornando um pouco mais puro, e eu acho que ainda é preocupantemente numeroso. Assim, eu acho muito preocupante isso. Não acho que é um movimento eu acho que é um movimento que não vai conseguir governar o Brasil. Isso, para mim, está claro. O Bolsonaro já deixou claro que ele não tem um projeto para governar o Brasil e que
a rigor isso tudo vai dar errado mesmo. Mas enquanto uma manifestação política, é preocupante, porque eu não sei até que ponto isso aí pode ser uma coisa, uma coluna sólida e desastrosa num país que nem o Brasil. Você vê indícios de um fechamento, um possível radicalização, um fechamento de regime? Então, você sente esse cheiro? Eu não via, mas eu vejo agora. Eu não via porque eu achava que havia um contraponto forte e organizado o suficiente para que isso não se desse. Não acho mais que isso está acontecendo, não. Esse contraponto organizado, forte e preciso não está acontecendo. E isso é preocupante. Não é que a oposição e a esquerda estão perdidos. Não estão perdidos, mas não está sendo suficiente, assim como um contraponto. O contraponto que se faz necessário, porque o que está acontecendo é um escândalo. O que foi revelado sobre o conluio do Moro com o Dallagnol e tal, tudo já é suficiente para, num sistema que se dá o respeito, já é suficiente para esses caras caírem fora, para os julgamentos serem anulados, para as pessoas reverem o que aconteceu com uma luz nova, porque já está acontecendo isso. No entanto, as coisas se arrastam, as barrigas empurram, e as coisas e os problemas se prolongam e se alongam e se enrolam. E então, tudo isso é muito preocupante, porque indica a falta de um contraponto preciso e eficiente, né? Mas por outro lado, você vê, sai uma pesquisa, não, mas é isso, ele também tem caído a popularidade talvez mais rápido do que se esperava, e aí, como você disse, ele quer correr para esse núcleo dele mais duro, né? Eu acho que sim. Que é meio neofascista, né? Você sente cheiros de fascismo? Como é que você compararia, por exemplo, com os anos 70 na ditadura militar, o ambiente do país, com todas as diferenças, semelhanças? Você faria um paralelo? Eu faria um paralelo, mas muito mal feito. Não tem muito. Por quê? Porque a sociedade era diferente, a sociedade civil era diferente, a organização da sociedade civil, as questões que se colocavam de forma mais imatura ou mais... Porque hoje o movimento social, a esquerda, também tem muito mais força no país. Tem mais força. Há quem diga que esse movimento e essa força justamente é uma espécie de provocador da reação conservadora. Falaram isso do Trump, falam isso do Bolsonaro. Esse pessoal foi abandonado, foi não sei o quê, se sentia perdido, com um bando de LGBT enfiando o dedo na cara deles. Desculpa. Não sabia. Não sabia. Porque tem um discurso, tadinhos, né? O homem macho branco. Pois é, fomos cutucar, olha só no que deu. Mas, por outro lado, eu sinto, às vezes, que uma parte do movimento, quando faz essa denúncia correta, às vezes também esquece da questão de classe, né? Um pouco assim. É como se... porque não é só o homem baixo branco, o homem baixo branco rico, né? Também, quer dizer, tem uma questão aí do capitalismo. Não te parece que, às vezes, um setor do movimento esquece um pouco das questões mais estruturais e fica um pouco só numa coisa de visibilidade? Acho que esquece, sim. A reforma do trabalho, por exemplo, é uma coisa que cutuca na carne da luta de classes, na carne dos trabalhadores. Mas por que isso não ficou claro? Por que uma coisa tão óbvia não ficou clara? E essa é uma preocupação que eu tenho. Não está havendo uma análise suficiente que garanta uma ação política eficiente também, sabe? Por que os sindicatos não conseguiram barrar essa reforma trabalhista, que é claramente um desastre, que é claramente uma pecado. Agora vem a da Previdência. Pois se passou do trabalho, por que a da Previdência não passará?
Pelo menos passa. Não, eu não sei se como o Paulo Guedes quer, mas alguma reforma vai passar, sim. Porque o gesto da oposição tem sido muito mais identificado como o bloqueio de uma ação de reforma da Previdência do que a proposição de uma outra. Não, eu, em diversos momentos, percebi uma proposta da oposição em relação à reforma da Previdência, que é necessária. Mas não é claro isso. Porque crítica... também não é necessário dessa forma que eles colocam, sim, né? Sim, mas fica isso. Não, dessa forma não dá. Então qual forma? A ideia de uma oposição propositiva é interessante e é necessária, mas nesse momento, na questão da Previdência, ela perdeu o bonde, eu acho. A gente está tentando segurar, não, desse jeito não, desse jeito não. Por que desse jeito não? Veja o Chile, quer dizer, a gente está tentando conter o desastre. Claro. Mas a ideia propositiva de uma reforma possível e positiva para a Previdência não ficou clara. Não veio assim com... É que a agenda deles já vem tão distorcida, né? Na correlação de forças também. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa que tem a ver com essas reformas. Quer dizer, nós tínhamos uma presidenta, 2016, um golpe parlamentar, judiciário, etc. 2018, prenderam o Lula, né? 2018, isso. Não deixaram o Lula ser candidato. Você tem feito alguma em especial que você fez, quase uma homenagem ao Lula, ao João Ferrador, né? Visitando o Lula. Qual que é a tua opinião sobre essa questão da prisão do Lula? Você falou um pouco do Moro, do Dallagnol. Fala um pouco mais pra gente sobre isso tudo aí. Como é que você enxerga isso? Eu acho, assim, pura e simplesmente que o Lula é um preso político. Houve um golpe. Esse golpe envolveu prender o Lula, bloquear, anular, neutralizar o Lula, porque o Lula ia ser eleito. Ou era a pessoa mais indicada para ser eleita naquele momento. O país ia ser completamente diferente, mas há alguma coisa que está na origem desse golpe contra Dilma que envolvia também prender o Lula. Os episódios que se sucederam na história mostram isso muito claramente. Atualmente, as revelações da Intercept também estão deixando isso claro. Eu não sei, o corolário disso tudo devia ser Lula livre, ué. Lula livre. Isso aí, esse julgamento foi uma farsa. Foi uma farsa. Ninguém é capaz de dizer que esse julgamento foi para valer. Na época, quando o julgamento a confirmação do TRF4 aconteceu, com agravantes, com o aumento da pena ainda, tudo ficou mais claro ainda. No entanto, amigos meus, de boa consciência, de boa fé, eu vi dizendo assim, mas também, né, mas também não dá para aceitar. Não dá para aceitar o quê? Não tem nada ali, a denúncia é completamente frouxa, não para em pé, não tem denúncia, não tem, os atos são, como chama? Determinados. O ato é indeterminado, o apartamento não era dele, então não cola nada em nada. Só de pensar que um ex-presidente poderia se corromper por um apartamentozinho daquele lá, é meio ridículo, né? Assim... Só de pensar que o procurador-chefe dessa questão é alguém medíocre e fanático, como o Dallagnol. Aliás, esse é outro que deve ter algumas questões aí no âmbito das igrejas. Não é possível. Aquele, é muita broderagem ele, o humor ali no Telegram, né? Não? O senhor é uma personalidade que nos inspira. Laerte, estamos terminando aqui. Queria que você falasse um pouco, ficasse à vontade para mandar um recado aqui para o pessoal do canal à esquerda e, enfim, mandar principalmente o movimento LGBT para os direitos humanos nesse momento. Enfim, fica à vontade para se despedir aqui da nossa audiência. Oi, audiência. Eu não sei o que dizer assim para a esquerda geral, porque, em primeiro lugar, não sou autoridade nenhuma, mas uma coisa que me vem à cabeça é isso, Stonewall. É um muro de pedra. Eu sempre achei que a ideia de derrubar muros era uma ideia
norteadora. Quando um muro separa, uma ponte une. E quando a gente consegue derrubar o muro, a gente não precisa fazer esse malabarismo todo, a gente já está próximo, a gente já está tocando as pessoas, já está em contato, já está circulando um tipo de coisa, de intenção e de estratégia que só vai dar bom resultado. Então, eu sou a favor de derrubar os muros simbólicos. Olha eu aí de novo, né? Gente, obrigado, Laerte, obrigado, tamo juntos. Obrigado. Até o próximo canal à esquerda. E hoje a gente falou muito de tudo, mas 28 de junho, 50 anos de Stonewall, pela liberdade de ser quem a gente quiser ser, de amar quem a gente quiser amar, porque não só toda maneira de amor vale a pena, mas toda maneira de ser quem a gente é também vale a pena. Beijo pra vocês. Tchau.